Olá, na semana do primeiro feriado oficial em homenagem a Zumbi dos Palmares, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta as cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Também garantiu recursos para o programa Pé de Meia, voltado para alunos do ensino médio das escolas públicas. Aprovou ainda projeto que cria um banco de dados nacional com nomes de crianças e adolescentes à espera de adoção. E enquanto o mundo discutia a redução de emissões de gases do efeito estufa na COP29, aprovou o projeto que regulamenta o mercado de carbono, uma maneira de incentivar as empresas a poluírem menos. Vamos começar com a reserva de vagas em concursos públicos. Na véspera do primeiro feriado nacional de Zumbi dos Palmares, também conhecido como Dia da Consciência Negra, o plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta de 20% para 30% as cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Isso vai valer tanto para cargos efetivos quanto para os processos simplificados para preenchimento de vagas temporárias. Para concorrer, o candidato terá que fazer uma autodeclaração. O texto original previa ainda um processo de confirmação da raça do candidato por uma banca, o que acabou retirado do texto após acordo com deputados do PL e do Novo. Apesar do acordo, o texto foi criticado por deputados da oposição. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse que o projeto discrimina as pessoas pobres que não são beneficiadas pelas cotas. Ele criticou também a banca prevista para avaliar se o candidato poderia concorrer às cotas. Cotas são discriminatórias, são um problema muito grande. Dizem sempre que é paliativa e temporária, no fim acabam sendo permanentes e ampliadas. É um problema muito grande que acaba sendo criado no seio social, que é esse da discórdia. Afinal de contas, parece que só existe uma cor de pele onde há pessoas que são pobres, quando nós sabemos que não é isso. Mas, além disso, nós estamos tratando de uma banca de heteroidentificação. Mas para a relatora a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, aumentar a presença de pessoas pretas e pardas no serviço público é um ganho para a sociedade e uma maneira de compensar os efeitos históricos do racismo no Brasil. A aprovação desse projeto significa reconhecer que o serviço público precisa refletir a diversidade do povo brasileiro e garantir que espaços de poder e decisão sejam ocupados por aqueles que são historicamente excluídos nesse país, pela cor da sua pele, sim, porque o racismo no Brasil, ele é de marca. As pessoas são discriminadas no Brasil pela cor da sua pele, pela textura do seu cabelo, por como se parecem, por sua cultura e muitas vezes até mesmo por sua religião. Como foi alterado pela Câmara, o projeto que já tinha sido aprovado pelo Senado voltou para análise dos senadores. O mesmo aconteceu com o projeto que autoriza o governo a usar até 4 bilhões de reais de um fundo destinado a garantir operações de crédito para micro e pequenas empresas, o FGO, para custear o programa Pé de Meia do governo federal. O programa funciona como uma espécie de poupança para os alunos do ensino médio das escolas públicas. O objetivo é estimular a conclusão dos estudos com um auxílio que totaliza R$ 9.200 até o final do ensino médio. A proposta destina metade dos recursos do fundo para o Pé de Meia. A outra metade continuará a ser empregada para garantir créditos do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O projeto foi aprovado com votos contrários de deputados da oposição, que defenderam o uso do dinheiro que sobra do FGO para pagamento da dívida pública e não para o Pé de Meia. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu a medida como maneira de garantir a permanência dos alunos nas escolas. 50% para os microempreendedores, 50% para complementar o Pé de Meia, esse programa que está garantindo a permanência dos alunos na escola. Quem não viu aí o último Enem, o sucesso dele, a quantidade de milhões de jovens que foram às provas do Enem, também por conta do Pé de Meia. O plenário também aprovou e enviou para o Senado o projeto que cria em lei um banco de dados unificado com os nomes de crianças e adolescentes à espera de adoção e de pessoas interessadas em adotá-las. A proposta institui o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, uma maneira de facilitar os processos de adoção em todo o país, como explicou o autor da proposta, o deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. O Conselho Nacional de Justiça, por uma normatização, quer implementar o Sistema Nacional de Adoção. Isso vai facilitar que milhares de brasileiros que querem realizar o sonho de adotar o seu filho, muitos hoje, Júlio, que estão indo na África, estão indo na Ásia adotar crianças, possam adotar em território nacional. E muitas crianças, Júlio, que têm expectativa de ter um lar e uma família, possam ser contempladas por essa decisão aqui da Câmara dos Deputados.
A Câmara também aprovou e enviou para o Senado o projeto que prevê a implantação de um sistema de comunicação alternativo voltado para pessoas com deficiência. Esse sistema, além das palavras escritas, contará com recursos como símbolos, letras, números e fotos para aumentar a acessibilidade em lugares como órgãos públicos, ônibus, hospitais ou mesmo nas ruas das cidades. Isso será feito sem o uso de tecnologias complexas. Para a autora da proposta, a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, é uma medida que promove inclusão. Ampliar a acessibilidade comunicacional reforça o compromisso da Câmara à inclusão e ao respeito ao direito das pessoas com deficiência. E no dia do encerramento da reunião do G20 no Brasil e em meio à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP29, no Azerbaijão, a Câmara dos Deputados aprovou o texto final do projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. A proposta, que seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei, cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa. A ideia é definir um limite de emissões de gases do efeito estufa para as empresas. Aquelas que poluem mais deverão compensar suas emissões com a compra de títulos. Cada crédito de carbono que poderá ser comercializado equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono que deixou de ser emitido. O que o projeto aprovado faz é estabelecer como será calculado o preço, como se dará a comercialização desses créditos, que entidades ficarão responsáveis por atestar o volume de emissões e que atividades estarão sujeitas a essa precificação. O projeto deixa de fora dessas metas de redução setores do agronegócio, a exemplo da produção de insumos como fertilizantes. O relator, deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, disse que a proposta é benéfica para as empresas e para o meio ambiente. O mundo está de olho no Brasil, não é à toa. Apenas na nossa floresta amazônica nós temos mais de 400 milhões de hectares. Nós temos, através desse projeto, a oportunidade de garantir uma independência econômica e valorizar economicamente aquilo que nós sempre fizemos sem nunca ter um retorno financeiro: a proteção do meio ambiente. Outro projeto que foi aprovado e seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei é o que regulamenta a apresentação e o uso dos recursos de emendas parlamentares ao orçamento. O texto é resultado de um acordo entre o Congresso e o governo, depois do Supremo Tribunal Federal ter suspendido esse mecanismo de aplicação de recursos públicos. O texto final estabelece que as emendas individuais apresentadas por deputados e senadores terão que ter sua destinação definida desde a origem, além de identificar quem a apresentou. Já as emendas de bancadas estaduais terão que beneficiar políticas públicas para áreas como educação, saneamento, habitação, saúde e adaptação às mudanças climáticas. E as emendas aprovadas pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado terão que ter pelo menos metade dos recursos destinados a ações e serviços de saúde. O projeto foi criticado por deputados do Novo e do PSOL. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, o governo, e não o Congresso, deveria ter o poder de definir as prioridades da aplicação do orçamento. Nós temos aqui uma questão de fundo que esse projeto não toca e que a gente tem se negado a discutir, que é o fato de que nós temos cada vez maior uma parte do orçamento público capturado por interesses paroquiais e muitas vezes fisiológicas, invertendo a lógica do orçamento público como ele deveria ser. O volume de recursos hoje que está sendo definido por cada deputado e por cada senador é imoral, está errado. Já o autor da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, disse que o projeto garante transparência para as emendas parlamentares. Esse projeto é fruto de um acordo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Hoje não há uma regulamentação clara sobre como devem se tramitar as emendas parlamentares. A partir de agora, haverá clareza, haverá normas, haverá transparência. Portanto, é mais do que urgente que nós possamos regulamentar as emendas parlamentares e garantir transparência na execução do orçamento público brasileiro. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Até a próxima.